Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre síndrome do coração partido. É aquela dor que ela é tão intensa que parece que o seu coração está sendo apertado por dentro. As pessoas, quando elas vão relatar dores assim, é até difícil ela conseguir explicar porque é uma dor física, mas ela não consegue explicar por que o coração dela está doendo naquele momento. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando a gente fala, da síndrome, o que é a síndrome do coração partido, ela também é chamada de síndrome de Takotsubo ou ainda cardiomiopatia por estresse. Olha o que a gente está dizendo. O que é, em outras palavras, a síndrome? Nós estamos falando de fato de uma doença cardíaca aguda que ela é desencadeada por estresse. Então, normalmente, quando a pessoa começa a sentir, o relato é que os sintomas vão se assemelhar ao infarto. A sensação é dor no peito, o coração palpitando forte, suor, frio, mão fria, às vezes a pessoa sente náusea, eventualmente pode vomitar, falta de ar, fraqueza, sensação de tontura, desmaio. Todos os sintomas, se você olha, de acordo com o relato, parece que a pessoa está tendo um infarto. A diferença do infarto para a síndrome do coração partido é que na síndrome você não tem nenhuma artéria bloqueada. O coração da pessoa está funcionando normalmente. Mas como que o coração está funcionando normalmente se a pessoa está apresentando sintomas? Então, tem alguns processos que vão acontecer para que isso aconteça. E é importante, a gente frisar que mesmo que não seja um infarto e ainda que a gente não tenha artérias bloqueadas no coração, a pessoa frente a esses sintomas, ela precisa sim procurar médico, até mesmo para descartar o infarto, olha só, Esses sintomas são de infarto, você tem que ir lá para ver se é isso mesmo, para descartar. Agora, se eu estou falando de uma doença cardíaca, quando começou a surgir o assunto, eu fui ler um pouco sobre o assunto, e eu pensei, o que a psicologia tem a dizer sobre uma doença cardíaca, Se é uma doença lá, não seria melhor os médicos estarem falando sobre a síndrome do coração partido? Só que a síndrome, ela é desencadeada pelo estresse. E é aqui que a psicologia começa a trazer um olhar sobre isso. Nós estamos falando que a pessoa vai passar por um nível de estresse que pode se dar tanto a nível físico como emocional. Então, ela pode passar por uma cirurgia ou um acidente, ou começar a enfrentar alguma doença muito grave. Ela pode passar por um luto, um desemprego, começa a ter muitos conflitos familiares, divórcio, trauma. O que começou-se a perceber-se olha só, quando você passa por uma situação, quando a pessoa passa por uma situação que ela tem um estresse muito agudo, isso vai afetar a vida dela, isso vai afetar fisicamente. E aonde que a gente vai ver isso acontecer? Isso vai afetar no nosso coração, literalmente no nosso coração. Olha só, quando a pessoa tem uma crise emocional intensa, que pode ser desencadeada aí por N fatores, o que vai acontecer naquele momento é que o nosso corpo vai liberar um coquetel de hormônios. Tem vários hormônios que vão ser liberados no momento de um estresse agudo. Nesse momento, que a gente tem um coquetel de hormônios sendo liberados, o nosso coração, ele recebe uma alta dose de adrenalina e de noradrenalina. Só que a dose que o nosso coração recebe, ela é tão alta, a dose é tão alta, que isso gera uma intoxicação temporária no nosso coração. É como se tivesse um tsunami atravessado o nosso coração, de tanta adrenalina e noradrenalina, e agora ele está tentando se recuperar. Só para vocês terem noção, quando isso acontece, o órgão coração, ele pode demorar dias, semanas ou até meses para ele voltar ao funcionamento dele normal.
A verdade, gente, é que à medida que a gente tem avançado, né, a medicina tem avançado, a psicologia também avança, né, no entendimento do ser humano, do corpo humano. E eu não sei se você sabe, que eu acho que é uma curiosidade, mas uma coisa que nós sabemos sobre o nosso coração hoje é que o nosso coração tem neurônios. Então, a gente tem essa ideia, né, que a gente só tem neurônio no cérebro, é o neurônio que faz a gente pensar e fazer acontecer. Mas a gente descobriu que o nosso coração também tem neurônios. Para vocês terem noção, a estimativa é que o nosso coração tenha cerca de 40 mil neurônios. A gente tem uma compreensão muito clara hoje o quanto que o nosso cérebro e o nosso coração, eles conversam, né? Tem um diálogo entre eles. Quando eu me percebo no estado mais ansioso, eu preciso acelerar o meu coração. Quando o meu coração acelera por alguma coisa, o meu cérebro precisa estar sentindo aquilo. A gente tem um caminhar e a gente começa a ter uma compreensão hoje muito clara em termos das próprias doenças físicas, de o quanto que isso acontece em decorrência das nossas emoções. Para vocês terem noção, essa síndrome, os cardiologistas dizem que é como se o coração chorasse por dentro, com lágrimas que são invisíveis. Então, o coração está sendo sobrecarregado com uma dose tão alta de emoção por causa daquela situação que você vivenciou do estresse agudo, que o coração começa a bater diferente, ao nível que o coração vai acelerar, a pessoa vai ter falta de ar. Agora, uma coisa que é interessante, quando eu estava estudando esse tema aqui para falar com vocês, eu perguntei para minha esposa, eu falei, quem você acha que sofre mais com a síndrome do coração partido? Né? A gente está falando de uma doença cardíaca que vem em decorrência de estresse agudo. E eu falei, quem que você acha que sofre mais, os homens ou as mulheres? Ela falou, os homens. Eu falei, por que você acha que os homens sofrem mais disso? Ela falou, porque os homens não lidam muito com as suas emoções e, pelo que eu sei, os homens têm mais infarto que as mulheres. Eu falei, entendi. Eu falei, mas não. Quem mais é afetado pela síndrome do coração partido são as mulheres. Para vocês terem noção, 85 a 95% dos casos são em mulheres. Então, nós estamos falando de uma porcentagem alta de pessoas que vão vivenciar essa situação, que vão passar por uma situação de estresse tão agudo, que vai gerar temporariamente, né, de maneira aguda ali, uma intoxicação naquele coração, que ele vai começar a funcionar diferente, a ponto dessa pessoa vivenciar sintomas físicos de náusea, tontura, mão fria, sudorese, todas as decorrências ali que a gente tem de uma situação de medo, em decorrência dessa situação, mas o risco maior disso acontecer são nas mulheres. E eu achei esse dado curioso, e eu fui tentar entender melhor. Você sabe por que isso acontece? Duas coisas aqui que acontecem com a mulher, que ela acaba sendo mais afetada pelo estresse do que o próprio homem. E a primeira é a queda de estrogênio. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, e a partir ali dos 50 anos, ali numa pós-menopausa, o que vai acontecer é que essa queda de estrogênio deixa o coração mais sensível. Então, não sei se você sabe, mas o estrogênio é um hormônio feminino e ele tem uma função importante contra o estresse, ele protege o coração contra o estresse. Então, quando vem, o estrogênio tem uma capinha protetora que não deixa o coração sentir tanto. Quando a mulher entra na menopausa e vai ali para uma pós-menopausa, que os hormônios dela vão cair, o coração perde a camada de proteção. Imagina como se o seu braço perdesse a pele. Então, agora que o seu braço não tem pele, o seu braço está muito mais sensível. Então, o risco é muito maior em mulheres e maior em mulheres a partir de 50 anos, por exemplo. Exatamente porque a proteção que existia contra o estresse, ela foi arrancada. Tá, mas até aí pode ser que as coisas não estejam mais tão ruins. Mas o que acontece nesse momento ali da meia-idade na vida da mulher? Ela ainda está cuidando dos filhos, ela está cuidando dos maridos, elas estão começando a cuidar dos pais que estão ficando doentes, muitas começam a se sentir estagnadas profissionalmente,
Outras começam a perceber o declínio na carreira, né? Tô ficando velha, o mercado já começa a funcionar diferente. Você enfrenta o envelhecimento, que o envelhecimento na nossa cultura para a mulher, ele é muito mais sofrido do que para o homem, né? A gente tem muito a questão da estética na nossa sociedade. As mulheres entram no momento que elas se sentem invisíveis, elas se sentem solitárias, elas estão sem energia, elas não sabem o que elas fazem da vida porque elas estão numa sobrecarga. E aí o que acontece? Elas sofrem muito mais com um coração partido. Se a gente for pegar, gente, na nossa cultura, as mulheres ainda estão muito mais sobrecarregadas do que os homens. Então, a gente ainda vê a sobrecarga e isso vai gerar mais estresse. Então, isso vai acontecer. Todo mundo, né, numa situação muito aguda de estresse, não sei se você já vivenciou isso, você sente o seu coração quase que funcionar diferente. Parece que ele dói, parece que ele está sendo apertado de algum jeito. E se esses sintomas aparecem e você não tem nenhuma condição física bloqueando o funcionamento do seu coração, você pode estar enfrentando a síndrome do coração partido. Então, é o seu coração sendo sobrecarregado pelo seu estresse. Okay? Quando isso acontece, o que eu faço diante disso, né? Muitas pessoas vão vivenciar isso como uma crise de pânico, por exemplo. A sensação vai ser semelhante. Você vai bater no pronto-socorro e tem que bater mesmo, para você chegar lá e falar, olha, o seu coração tá bom, então você precisa descansar nos próximos dias, porque nada aconteceu. É muito louco você falar isso para uma pessoa que acabou de sentir o coração dela acelerado, que acabou de sentir que ela ia morrer, que acabou de sentir que ela estava com falta de ar, e você fala, olha, toma esse remédio aqui. E aí, qual que é o tratamento, né? Muito que vai ser dado nesses casos. Olha, você precisa gerenciar o quê? Você precisa gerenciar o estresse. Nós estamos falando de uma doença cardíaca que afeta o nosso coração, que as mulheres são muito mais afetadas do que os homens, né? Em torno de 85 a 90% das mulheres. E a gente ainda não sabe lidar com isso, e a gente muitas vezes na hora que fala, a sociedade ainda fala, isso aí é coisa da sua cabeça. Mas o fato é que quanto mais sobrecarga você tem, maior é o estresse. Numa situação de estresse agudo, tudo isso pode acontecer. Ok, fui no médico, procurei descobrir que não é isso. Preciso agora fazer uma coisa que aparentemente a gente é tão simples. Você só precisa fazer uma coisa depois disso. Você só precisa tirar o estresse da sua vida. Não sei se você já passou por uma situação como essa. Na pandemia, quando começou aula online, estágio online, um dia eu estava em Vitória, estava dando aula online, fazendo estágio online. E quando eu comecei a dar supervisão e uma aluna começou a falar o caso, eu ouvi barulho. E eu falei, onde que você tá? Ela falou, eu tô voltando aqui para casa no carro. Eu falei, você tá discutindo o caso dentro do carro? Ela falou, é porque não deu tempo de não sei o que, não. Eu falei, olha, eu vou pedir para você sair da supervisão e depois a gente vai conversar sobre isso. Mas nesse momento eu fui tomada por uma ira. Eu fiquei nervosa, que vocês não têm noção. Eu passei a mão, porque a minha vontade, eu falei, eu vou reprovar essa menina agora. Não quero nem saber. Assim, eu fui por uma ira, tipo assim, como que a pessoa faz um negócio desse? Gente, eu fiquei no estresse. Eu liguei para a coordenadora do curso. Eu falava no telefone, assim, sabe quando você fala com ódio falando? Quando isso aconteceu, eu tava com o relógio, de repente o meu relógio começou a apitar. E quando eu olhei pro meu relógio, ele tava assim, respire. Eu não sabia que numa ligação você podia fazer seu coração ir a 160. Olha o estresse. Aí você tem uma crise de estresse, né? Que a coisa vai pro seu corpo, que você para num pronto-socorro. E aí a solução é, você precisa parar de se estressar. Você precisa diminuir o estresse da sua vida. Aí você pensa, tá, mas eu vou fazer isso como? Não dá para devolver os filhos. Não tô a fim de trocar de marido ou de trocar de esposa. Não sei se eu quero recomeçar.
como que eu saio de uma vida de estresse quando o momento que eu olho para minha vida, às vezes eu tô sem saída, então eu tô presa naquele estresse. E esse é o grande desafio, porque quando a gente chega numa situação de crise, que as nossas emoções gritaram de tal maneira que isso foi lá e se manifestou no nosso corpo, né? O coração está sendo intoxicado de tanta adrenalina e noradrenalina por causa desse estresse, e a gente ainda olha para a nossa vida e a gente fala, não tem como eu mudar. Como que eu vou manejar o estresse? Como que eu tiro o estresse da minha vida nesse momento? E aí, as pessoas erram muito, e, né, tô falando de mulheres, e mulheres de meia idade erram mais ainda, porque ainda tem muito preconceito em termos de saúde mental, porque eu vejo muito isso acontecer, vai no médico, vai no cardiologista, vai no psiquiatra, toma o remédio, mas aí toma o remédio, mas aí não tá resolvendo, porque aí toma o remédio, o coração melhora, mas daqui a 2 semanas está vivendo o mesmo estresse. Daqui a 2 meses está presa na mesma briga. E aí o coração volta a ser encharcado com aquilo. Chega uma hora que a pessoa está dopada para ela conseguir viver aquela vida de estresse sem ter um piripaque o tempo todo, ou ela está tendo um piripaque o tempo todo. Então, você fica nesses polos. O que você precisa entender muitas vezes para começar a mudar algumas coisas na sua vida é que para as coisas mudarem, você precisa mudar coisas na sua vida. E aí, quando você entra numa situação dessa, que as suas emoções se tornaram tão fortes, que agora elas estão ferindo o seu corpo, atacando de certa maneira o seu coração naquele momento, não é mais sobre tomar remédio, agora precisa ser sobre mudar de vida. Então, a vida que eu trouxe, as escolhas que eu fiz no ano passado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e etc., me trouxeram exatamente para esse momento, para um momento que meu coração acelera, para um momento na minha vida que eu olho, onde eu olho, eu estou estressada, eu não gosto do meu trabalho, eu não estou me dando bem aqui na minha casa, eu termino no meu casamento, eu termino com meu filho, né? Esse momento, e aí a mãe fica doente, aí os irmãos começam a brigar porque ninguém quer cuidar daquilo. E aí você tá nesse nível de estresse que você tá às vezes vivendo a vida inteira para cuidar de todo mundo. E aí você começa a adoecer. Nesse momento você precisa entender que não é mais fase do remédio. Agora é a fase de mudar de vida. Quando eu entrei na menopausa, que eu comecei a ter sintomas, e eu demorei a descobrir, né? E aí fui piorando, demorando, piorando, comecei a tomar remédio, nada resolvia. Quando eu descobri, não, é isso e tal, eu pensei, meu Deus, meus problemas estão resolvidos. Falaram, não, tranquilo, você vai tomar hormônio e a sua vida vai mudar. Eu falei, nossa, tudo que eu precisava. O meu imaginário eu ia tomar um progesterona ali, um estradiol, e eu ia voltar a ter 19 anos. E não é isso que aconteceu. Porque eu comecei a entender que o hormônio que eu estava tomando agora era para me manter equilibrada, mas eu ainda estava funcionando no nível abaixo. Sabe por quê? Porque agora eu precisava, para de fato conseguir não sentir aquela quantidade de coisas que eu estava sentindo, eu precisava mudar minha vida. Eu precisava mudar meu sono, eu precisava mudar minha alimentação, eu precisaria ter rotina de atividade física e eu precisaria fazer tudo isso para, a partir desse momento, eu começar a gerenciar eventos estressores. E entenda, quando a gente começa a falar sobre isso, né, o pilar da saúde mental, sono, alimentação, atividade física, todo mundo sabe. Só que o ponto é que todo mundo sabe e nem pelo fato de eu saber significa que eu consigo fazer. E a gente muitas vezes não prioriza isso porque a gente está nessa vida que a gente está cuidando e gerenciando todo mundo. Quando chega esse momento, é o momento da crise, que o seu coração está mandando você parar, porque você para, é a hora que você precisa, basicamente, começar a cuidar de você. Começar a cuidar de você como você sempre precisou fazer, mas você nunca fez. E aí, como que você faz isso? Esses dias eu estava atendendo e eu estava falando isso para a pessoa, eu falei, olha só, vamos olhar para essa situação aqui, né? Você precisa cuidar de você, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Não, então,
isso aqui você precisaria estar cuidando disso aqui. E ela tava chorando, chorando, chorando. E ela virou pra mim e falou assim, eu não sei como eu faço isso. E eu falei, eu sei que você não sabe. Sabe por quê? Porque se a gente nunca fez, a gente não sabe mesmo. Se a gente está uma vida inteira cuidando de todo mundo, nem passa na nossa cabeça que tá na hora de eu respeitar, porque eu tô com fome, se eu não comer eu vou passar mal. A gente não respeita nem o nosso corpo, o lugar que a gente habita. A gente não aprendeu? E aí como que eu faço isso, né? Começa a ter o sintoma, tá aqui a emoção se manifestando no meu coração, eu preciso mudar, eu não consigo mudar, como que eu faço isso? Né? E a paciente me pergunta, tá, tem que fazer isso, mas como que eu faço isso? Nesse momento é terapia, gente. Né? Não quero te dar muitas dicas, porque tem um monte de livro aí, tem ChatGPT, que você pode perguntar como que você implementa X, Y, Z na sua vida. E você mesmo sabe que você já tentou e a coisa ainda não mudou, né? A gente continua com a falta de constância, a gente continua quando vê priorizando todo mundo, a gente continua chorando dentro do carro estressada. Olha só, o coração continua dando sinais que a coisa não está bem. Eu não estou conseguindo. Tá na hora de fazer terapia. A terapia é o espaço. O espaço para quê? Primeiro, para processar a emoção. Quando você termina um namoro na adolescência, que você tá loucamente apaixonado, não sei quantos de vocês já viveram isso, mas a dor parece que tá quebrando mesmo o coração. Deve ser a nossa primeira pequena síndrome ali, passageira acontecendo, da gente sentir aquela dor a primeira vez. Tem uma faca enfiada, assim, uma coisa que é até difícil falar, que você acha que você nunca vai sobreviver àquilo. E aí, a gente às vezes lida, a gente não lida com isso, e como na nossa cultura nos ensinam a não expressar e lidar com as emoções, a gente vai reprimindo e a gente não vai processando até o dia que a gente está em crise de pânico e a gente não sabe por que que isso aconteceu. Eu já vi muitos casos de pessoas que um dia acordaram na cama e não conseguiram sair da cama e só choravam o dia inteiro e elas não sabiam o que tinha acontecido. O choro que estava transbordando naquele momento foram os 20 anos de silêncio das tristezas e das mágoas que foram sendo engolidas. O coração acelerado foram de todas as coisas que precisavam ser ditas e trabalhadas e sentidas, o medo, e que não foram, que foram ignoradas, que um dia atravessa você, que você acha que agora você vai morrer. A terapia, ela leva tempo, né? Às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas porque as emoções também levaram tempo na nossa vida para se cristalizar de um jeito que a gente vive hoje, que a gente não sabe nem por que a gente está fazendo as coisas, ou por que eu estou reagindo a X assim, X e Y. Eu não sei, eu só reprimi minhas emoções. A terapia é o lugar que eu lido com luto, o estresse agudo que eu não sabia e que eu acordei de manhã. Gente, ontem à noite eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, eu falei, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu falei, eu só vi algumas notícias, eu entendi que muitos mortos, eu nem não tô sabendo o que aconteceu, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela normalmente está mais antenada que eu. Ela virou e falou assim, nossa, eu também não acompanhei. A única notícia que eu vi é uma menina que foi baleada dentro de uma academia. E eu falei, tá, também não consegui ver direito, só vi poucas coisas, mas uma das coisas que eu vi foram mais de 130 mortos. Eu fiquei pensando, o que é você acordar um dia que ia ser um dia normal da sua vida, que você ia trabalhar, que você ia para academia, e aquele dia ia ser super normal, e você termina o dia sabendo que seu filho morreu, que o filho do seu primo morreu, que o seu amigo das 2 quadras morreu, que o outro que estava na escola morreu. Como você termina o dia sabendo que várias pessoas que você conhece morreram e você está desamparado e desesperado e você precisa de colo, mas você não pode pedir colo porque as pessoas que você quer pedir colo também estão chorando pelas pessoas que elas perderam. Vocês entendem o nível de estresse que não é isso? Você conseguem ter a dimensão do nível de violência, de estresse emocional que uma comunidade, que o Rio de Janeiro nesse momento sofre?
isso é uma emoção de uma perda muito abrupta. Mesma coisa que a gente viu acontecer em Santa Catarina na boate. De repente, 250 pessoas de uma cidade do interior morreram. Jovens. Gente, se a gente não aprende e não abre espaço e não tem coragem para ter um lugar que eu vou sentir a minha dor, e eu vou falar sobre ela, e eu vou chorar, e eu vou chorar a vida que eu queria ter com aquela pessoa que agora eu não vou mais ter, e eu vou chorar os netos que eu ia ter e agora eu não vou mais ter, e eu vou chorar a sensação de injustiça porque não vai acontecer nada com ninguém. E se eu não conseguir fazer isso, e a gente tem dificuldade de fazer isso, o que a gente sabe hoje é que essas emoções vão se manifestar, mas elas vão agora deixar de te avisar para que você possa processar, e elas começam no seu coração partido, e daqui a pouco elas começam no câncer, e aí as emoções começam a tomar o nosso corpo fisicamente, é isso que a gente entende. Tá, então eu preciso ir para terapia para quê? Para processar as emoções, para entender que a vida vai me exigir recomeços, para entender que eu vou morrer algumas vezes nessa vida se eu quiser viver nela. A terapia vai me ajudar estratégias de enfrentamento de estresse, né? A terapia é o lugar que vai te ajudar a falar para sua família, galera, vocês estão me deixando muito maluco. E aí, como eu não tô querendo ficar mais maluco, o problema agora vai ser de vocês. A terapia te ajuda a gerenciar a sua vida para que seja bom estar na sua vida. Nesse momento, né, e apesar das pessoas terem resistência, o processo terapêutico, ele é o processo que te ajuda a atravessar as suas emoções. Deixa eu te explicar isso aqui de um outro jeito para você entender. Aqui em Brasília a gente está sem chuva, começou a chover, mas em breve a gente vai ter muitas chuvas. Mas teve uma chuva aqui esse ano que caiu muito raio, foi uma tempestade de raio. No outro dia a cidade inteira estava comentando, os cachorros ficaram assustados, a quantidade de raio que caiu naquela cidade. Só que no momento que o raio cai, a gente teve uma tempestade de raio, a gente não acordou com a cidade destruída. As cargas elétricas fizeram nada em Brasília. Por quê? Porque os prédios têm para-raio. Se o raio encontra o para-raio, o que ele faz? Ele atravessa. Não gera dano nenhum. Ele só passa por ali. Ele vem, é intenso, é agudo. Ele vai atravessar e ele vai passar. Acabou? No outro dia, você tem à noite uma tempestade, pelo menos aqui em Brasília é assim, e no outro dia vai estar sol, vai ter uma única nuvem no céu e você vai achar aquilo inacreditável. Só que se o raio cai numa árvore, ela parte a árvore no meio. O raio ela não atravessa a árvore. O raio atravessa o para-raio. Porque o para-raio deixa a descarga elétrica passar. A árvore não. A árvore, ela segura a descarga elétrica. O que acontece quando ela segura? Ela rompe. É isso que a gente começa a ter o entendimento que é a nossa emoção dentro do nosso corpo. Então, quando vem uma emoção que você não consegue escolher, que é o luto que te atravessa, que é o desemprego, que é a notícia lá da perda do seu pai, que é essas situações que você queria qualquer coisa menos isso, é mais um boleto que vai chegar que você não consegue pagar. Quando a emoção vem, né? Quando você acorda num dia e vai dormir à noite sem sua casa, sem o seu filho, sem o seu marido, ou sem a sua mãe, porque aquele dia um monte de gente morreu e você nunca imaginou que você teria um dia daquele, você precisa aprender a deixar a emoção passar. A viver a emoção, a processar a emoção. Na hora que você começa a fazer isso, é que você possibilita uma emoção que seja fluida e que não gere prejuízo para você, a ponto de gerar uma doença cardíaca. Tudo bem? Então, olha só. Deixa eu resumir que hoje eu prometi que eu ia ser rápido, eu tô caminhando pro final, hein? Eu estou falando sobre a síndrome do coração partido. É uma doença cardíaca aguda que é desencadeada por estresse, que acomete muito mais mulheres mais velhas, né?
que a gente vai ver uma combinação tanto biológica de uma perda hormonal como um momento de vida de muita sobrecarga. O que eu faço se eu passo por isso? E a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda médica para ver exatamente o que você está tendo. Beleza, procurei. O que eu faço? Você precisa mudar de vida? Você precisa cuidar da sua saúde? Você precisa cuidar da sua alimentação? Você precisa cuidar, né, de você. Talvez de um jeito que você nunca fez. E você precisa de terapia, porque você precisa que essas emoções sejam processadas. E você precisa de uma última coisa. E a última coisa que você precisa ter coragem de ser você. Porque quando a gente fala que a terapia ajuda a colocar limite, a terapia ajuda a entender quem você é, a terapia ajuda a entender o que faz sentido ou não para você, tudo isso é verdade. Mas depois que você entende tudo isso, você precisa ter coragem de pegar tudo isso que foi visto e olhado e ter coragem de viver isso. De falar, eu sou assim, eu gosto de ser assim, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui gera um estresse que agora eu não quero comprar essa briga. Nós estamos adoecendo através da nossa própria emoção, porque nós estamos sem coragem de viver a vida que nós queremos viver. Então, um cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde mental, com o nosso coração, é conseguir construir uma vida, não que o estresse não vai acontecer ou não vai passar por nós, mas uma vida que eu sei gerenciar isso, porque é uma vida que eu tô tendo coragem de olhar para mim e colocar os limites e de comunicar isso ao outro. Nós estamos nos perdendo, gente, nós estamos adoecendo, né? E parte desse adoecimento tem a ver com a nossa escolha de optar por estarmos mais encaixados que felizes. Você ouviu tranquilamente. Se esse episódio te fez respirar um pouco melhor, siga o podcast, avalie e ative o sininho para não perder os próximos. Toda quarta-feira, às 20h30, temos live no Instagram, @psi.adriana_de_oliveira, que vira episódio aqui toda sexta de manhã. Compartilhe com uma pessoa que precisa desse respiro hoje. Eu sou Adriana de Oliveira e lembre-se, cuidar da mente é um ato de coragem. Até a próxima.